turma, tudo bem? Vamos estudar hoje português, da página 34 e 35, e vamos falar sobre pronomes pessoais. Mas os pronomes pessoais que nós vamos falar hoje são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são os o, a, os ou as. Na matéria anterior, nós estudamos sobre os pronomes retos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses pronomes pessoais do caso reto, eles têm a função de substituir o substantivo, para que não tornasse a frase repetitiva, certo? No caso, a gente usava Marina saiu para passear. Marina caiu. A gente, em vez de usar Marina duas vezes, a gente substituía por ela, certo? Agora, no pronome pessoal, no caso oblíquo, que são os o, a, os e as, nós fazemos substituições, mas serve para complemento, ok? Vai complementar o verbo ao invés de apenas substituir. Como assim, prof? Exemplo. Quando ele vem antes do verbo, a forma comum. Quem a procurou ontem? Quem o viu ontem? Sempre quando a gente fala assim, eu vi ela ontem, não, essa palavra está errada. A gente fala, eu a vi ontem. Nós usamos os pronomes antes do verbo. Mas, se o pronome vem depois do verbo, existem algumas substituições para escrever aquela frase de forma correta. Exemplo, nós sabemos que os pronomes do caso oblíquo são o, a, os e as. Se o verbo que vem antes dele terminar em R, Z ou S, eles vão ter uma substituição. Como assim? Frase. A capoeira é um esporte. Praticar a capoeira faz bem. Em vez de usar capoeira duas vezes, no caso, prestem atenção. A capoeira é um esporte. Praticar a capoeira é muito bom. Para não usar a capoeira duas vezes, como é que eu faço? Capoeira é um esporte. Praticar termina com R. Então, entra na regrinha de substituição. Se termina em R, Z ou S, substitui por lá, lo, las ou los. Se terminar o verbo com R, substitui por lá, lo, las ou los. Exemplo da praticar. Praticar termina com R. Então, como é que a gente vai reescrever essa frase? Vai ficar: capoeira é um esporte. Praticá-la é muito bom. Eu vou tirar a capoeira novamente e colocar o lá, porque praticar terminou com R. O conteúdo parecia muito fácil, mas explicamos o conteúdo várias vezes. Então, como é que eu vou fazer essa substituição? Explicamos termina com S. Então, entra aquela regra de substituição. O conteúdo parecia fácil, mas explicamos-lo várias vezes. Para não falar novamente, explicamos o conteúdo várias vezes. Quando o verbo terminar com Z, R ou S, substituímos por lá, lo, las ou los. Existe também outro tipo de substituição com regrinha. Quando substitui, quando termina com o som de ão, oin ou oins, ou termina com AM, que é um som mais fechado, um som mais anasalado, então terminou com M. Ão, oin ou oins, certo? Substitui por na, no, nas e nos. Exemplo. Criticaram o rapaz severamente. Criticaram termina com M. Então, vamos substituir para o que encaixa ali. Criticaram-no, porque estou falando do rapaz, é no masculino. Criticaram-no severamente. Essas flores são minhas. Põe essas flores no vaso para mim. Para eu não falar duas vezes as flores no vaso, eu falo assim. Essas flores são minhas. Põe-nas no vaso. Põe é anasalado.
Então, eu sei que eu substituo por no, na, nos ou nas. Tranquilo? Assim. É só questão da gente colocar em prática e seguir essas determinadas regras. Para facilitar, a prof vai colocar aqui as regrinhas para vocês, para que vocês copiem no caderno e quando surgir qualquer dúvida, vocês vão lá e dão uma olhadinha. Mas no livro também traz essas substituições, essas regrinhas para vocês observarem. Na página 35, tem aqui nesse quadradinho, ela fala: quando os pronomes o, a, os e as, que são os pronomes do caso oblíquo que nós estamos vendo agora, vêm após o verbo que termina em R, Z ou S, são substituídos, olha só, quando os pronomes o, as ou as terminam R, Z ou S, são substituídos por lo, lá, los ou las. Aí aqui embaixo a outra regrinha. Quando esses mesmos pronomes, o, a, os e as, terminam aqui com M, ão ou oin ou ons, são substituídos por no, na, nos e nas. Tendo essas regrinhas em mente, vocês conseguem sempre fazer corretamente as substituições. Tá bom, turminha? Beijinhos e boas atividades!